Olá pessoal, aqui é o Wagner com mais uma videoaula aí para o universo da lógica, tá? Agora eu vou estar falando aí do princípio fundamental de contagem, né? Fazendo parte aí um pouco da análise combinatória. Então, basicamente, o princípio fundamental da contagem, né? Tem basicamente duas possibilidades, tá? O princípio aditivo e o princípio aí multiplicativo, né? Então, o princípio aditivo diz o seguinte: sejam x e y dois conjuntos, né, distintos, com respectivamente Azinho e Bzinho, elementos desse conjunto. Para escolher um elemento de x ou um elemento de y, temos então A mais B, maneira de escolha. Ou seja, isso é nada mais nada menos do que aí a teoria de conjuntos, né? O número de elementos da união de dois conjuntos, né, a união B, vai ser a soma desses elementos, né, dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, menos a intersecção, tá? Como aqui os conjuntos eles são disjuntos, significa que a intersecção é nula, né? Então isso aqui sendo zero, vai ficar apenas a soma, né? Ou seja, o número de elementos de A união com B vai ser a soma, né, do número de elementos de A com o número de elementos de B, né? Então a união de dois conjuntos ela é aí caracterizada por essa disjunção, tá? O ou, ok? Então basta somar. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Bruno tem 8 livros de ecologia, 10 de genética e 2 de bioquímica. De quantas maneiras ele pode aí escolher um desses livros para presentear um aluno, né, ou um amigo, tá? Então fica simples, tá? Então aí o número de maneiras dele fazer isso basta somar, tá? Então tem 8 livros de ecologia, então você só vai fazer a soma, né? 8 mais 10 mais 2, e aí você tem um total de 20, né? 20 possibilidades, né, que ele tem aí para presentear o amigo. Ele pode dar qualquer um desses 8, como ele pode dar qualquer um desses 10, ou ele pode dar qualquer um desses dois aqui, tá ok? Então esse é o princípio aditivo, um princípio simples aí de contagem, tá? Vamos ver mais um aí. Então aí tem um princípio multiplicativo que, digamos assim, que é o princípio mais utilizado e conhecido aí na parte de análise combinatória, né? Se você pegar um livro de análise combinatória, você vai ver algumas fórmulas, né, de combinações, né, e também de arranjo, tá? No fundo, essas fórmulas derivam desse princípio, ou seja, você conhecendo bem esse princípio, você não precisa memorizar essas fórmulas, tá? Você vê que são muitas formas, muitos casos particulares, permutação, combinação, permutação repetida, tal, não precisa nada disso. Se você entender bem esse princípio, você vai conseguir resolver as questões sem usar fórmula, aplicando apenas esse princípio, tá? Então diz o seguinte, ó, sejam aí x e y dois conjuntos, com respectivamente Azinho e Bzinho elementos, né? O conjunto X tem Azinho elementos e o conjunto Y tem Bzinho elementos. Então, para escolher um elemento de x e um elemento de y, temos aí A vezes B maneira de escolha, tá? Isso aqui de modo geral pode ter mais conjuntos, não apenas dois, mas vários conjuntos, né? Vários estágios, né? Onde cada estágio desse vai ter um número de possibilidade de execução, tá? Então o que caracteriza bem, né, esse princípio é essa conjunção, o i, tá? Então o número de maneira de escolher um elemento x, né, que está em x, e um elemento de y, só vai fazer o produto dessa maneira, tá ok? Então isso aqui você pode generalizar para mais de dois conjuntos, tá? Para vários conjuntos. Então vamos lá um exemplo de quantas maneiras uma pessoa, né, que tem duas calças diferentes, né, e três camisetas aí, camisas diferentes, pode se vestir, tá? Então aqui ele está perguntando, né, sabendo aqui que o se vestir usar uma calça e usar uma camisa, tá? Esse conjunto, né, usar uma calça e uma camisa ao mesmo tempo, esse conjunto significa uma maneira de se vestir, tá? Então observe que ele tem duas possibilidades para calça, né? Ele pode pegar uma calça ou pode pegar outra, mas para cada calça dessa ele vai ter aqui três possibilidades para camisa, tá? Então vamos supor que ele tem a calça A e a calça B. Se ele escolher a calça A, ele pode escolher uma dessas três camisas, tá? E se ele escolher a calça B, também uma das três. Logo, você tem o que? 6 possibilidades. Ou seja, usando o princípio fundamental da contagem, como você tem duas possibilidades aí para escolher a calça e três possibilidades aí para escolher a camisa, então logo você basta fazer 2 vezes 3, que dá 6 combinações, tá ok? Então
Então ao todo você tem 6 possibilidades, tá? Então mais uma questão aí, ó, de concurso. É o seguinte, ó, em uma empresa tem 7 funcionários, onde esses 7 funcionários disputam aí os cargos, né? Os cargos, tá? Que tem os cargos, os cargos. Os cargos de presidente, vice-presidente e tesoureiro. Então, de quantos modos os cargos podem ser preenchidos? Então, ó, tem o que? Presidente, vice-presidente e tesoureiro. Então, ó, tem 7 pessoas na minha frente, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma dessas escolhas. Vamos supor que eu vou fazer nessa ordem aqui. Primeiro eu vou escolher o presidente, depois o vice-presidente e depois o tesoureiro, tá? Veja que a ordem que eu faço essas escolhas não importa, tá? Eu poderia pegar primeiro o tesoureiro, depois o vice-presidente e depois aí o presidente. A ordem não importa, beleza? Então o que é que acontece? Primeiro eu vou pegar o presidente, né? Então quantas pessoas estão na minha frente? 7. Logo, qualquer uma das 7 pode ser o presidente, ou seja, tenho 7 possibilidades para escolher o presidente. Pronto, escolhi o presidente. Quando eu for agora escolher o vice-presidente, vai ter quanto? Vai ter 6, porque eu já escolhi o presidente, né? Uma daquelas pessoas saiu dali para ser o presidente, e aí quando eu for escolher o vice, só vou ter 6 possibilidades. Então agora saíram 2 pessoas, um presidente e um vice. Quando eu for escolher o meu tesoureiro, só vai ter quantas pessoas? Como saíram 2, só vai ter 5. Então tem 5 possibilidades aí para o tesoureiro, tá? Ou seja, usando o princípio fundamental da contagem, a gente tem o que? 7 possibilidades aí para presidente, por exemplo, né? 6 aí para vice e 5 aí para tesoureiro, né? Então 7 vezes 6 vezes 5, tá? Então observe que aqui foram 3 conjuntos, né? O conjunto do presidente, o conjunto dos vice-presidentes e os conjuntos de tesoureiro, tá? Então fazendo esse produto, 7 vezes 6 vezes 5, eu tenho aí 210 maneiras de fazer essa escolha, tá ok? Mais uma questão interessante, ó. Diz o seguinte, ó. Pretende-se aí, né, distribuir 8 canetas azuis, 10 vermelhas e 14 pretas entre 2 atendentes de uma empresa, tá? Cada atendente deve receber aí no mínimo 3 canetas de cada cor. De quantas maneiras diferentes pode ser feita a distribuição? Então é isso que ele pergunta, né? Então ele diz aqui uma nota, né? Diz que a distribuição entre as canetas é feita somente pela sua cor, a distinção, tá? Aqui é distinção, tá? Eu escrevi distribuição, aqui tá errado, é distinção, tá? Então dá para saber a diferença das canetas apenas pela sua cor. Então vamos lá, observe. Então ao todo eu tenho quantas canetas? Então eu vou somar aqui só para ter ideia de quantas canetas eu tenho ao todo, tá? Então ao todo eu tenho 32 canetas, tá? Então o que é que acontece? Eu tenho 2 atendentes. Se cada um vai receber no mínimo 3, eu tenho 2. Então um atendente vai receber 3 azuis, 3 vermelhas e 3 pretas. Ou seja, um atendente vai receber 9 canetas, né? Ele deu essa condição aqui, ó. Cada atendente deve receber no mínimo 3 canetas de cada cor. Então isso aqui é obrigado a acontecer. Ele quer que isso aconteça. Então é uma condição dada aí na questão, tá ok? Então logo a gente deve satisfazer essa condição aqui. Cada atendente deve, né? Deve receber no mínimo 3 canetas de cada cor. Então ele vai receber, um atendente vai receber 3 azuis, 3 vermelhas e 3 pretas. O outro também, né? Então 3 azuis aqui com 3 vermelhas com 3 pretas dá 9. Então vai receber 9, né? Já é obrigado, já é com condição de receber 9 e o outro também. Ou seja, a gente vai ter aí 18 canetas, né, já pré, né, distribuídas, tá ok? Então, como a gente tinha ao todo 32 e já distribuiu aí 18, né, que já está como condição, resta apenas agora a gente distribuir as 14 que restam, tá? 32 menos 18 dá 14. Então restam aí 14 para a gente fazer a distribuição. Então o que é que acontece? Como eu já dei, né, no caso aqui ao todo 6 canetas azuis, né, dei 3 a um e 3 ao outro, restaram aí 2 azuis, né? Aqui também eu dei 6, né? Então 10 menos 6, né? Porque eu dei 3 vermelhas a um e 3 vermelhas ao outro. Então aí 10 menos 6 dá 4 vermelhas. E aqui 14 menos 6 sobraram aí 8 pretas, tá? Então vou ter que fazer essa distribuição aqui. Tenho que dividir aí 2 azuis, 4 vermelhas e 8 pretas entre os dois. Então vamos lá. Então a questão se resume a isso. Então as 2 azuis. Então o que é que eu faço? Eu posso, né, mandar aí o camarada aí, por exemplo, abrir a mão e eu vou colocar 2 azuis
vou dar duas azuis a um e ao outro eu não vou dar nada. É uma possibilidade, tá ok? Um vai ganhar duas e o outro não vai ganhar nenhuma. Outra possibilidade é eu pegar, por exemplo, dar um a um e um ao outro, tá? Dou um azul a um e a outra azul do outro. Outra possibilidade é o primeiro eu não dar nenhuma e o outro dar duas. Ou seja, imagine o seguinte, você dando duas canetas a um e você vai tirando, né, e colocando na mão do outro. Então você deu duas a um e o outro não ia ganhar nenhuma. Era uma possibilidade. Outra possibilidade, você ia tirar uma daquela caneta que você deu e dar outra. Então cada um ia ganhar uma. Outra possibilidade. E depois você ia tirando da outra. Então 0 e 2. Né? O primeiro ia ganhar nenhuma e o segundo ia ganhar duas. Três possibilidades, tá? Então você vê que são pares ordenados, né? Onde aqui ó, você vai achando aí todas as possibilidades, tá? Então aí você tem aí para duas azuis, você tem essas três possibilidades, tá? Vamos distribuir aí as quatro vermelhas. Então um pode ganhar 4, outro pode ganhar nenhuma. Então vou tirando aqui, tá? Vou tirando. Dei 4 a um, outro nenhum. Então vou pegar essa que eu dei aqui, ó. Como eu dei 4, eu vou tirando. Então um vai ganhar 3, o outro pode ganhar uma. Aí vou tirando. Tinha 3 menos 1, 2. Então um ganha 2, o outro ganha 2. Então você vê que a soma aqui desses elementos é sempre 4, porque eu estou distribuindo 4 canetas, tá? Então aqui, ó, dei 4 a uma, 0 ao outro. Dei 3 aqui o primeiro e o segundo ganhou uma. Dei 2 o primeiro e o outro também 2. E assim vai, tá? Então tenho aqui ao todo 5 possibilidades, né? Fazendo aqui todas as combinações desses pares ordenados, tá? Então você observe que a soma aqui tem que dar sempre 4, tá? 3 mais 1, 4, 2 mais 2, 4, assim vai. Beleza? E a última opção, né? Que é as três pretas, eu tenho. Posso dar 8 ao primeiro e nenhum ao segundo. Posso dar 7 ao primeiro e 1 ao segundo e assim vai, tá? 6 ao primeiro, 2 ao segundo. Quando você fizer todas as possibilidades, você observa aqui que o primeiro elemento eu estou diminuindo, ó. 8, 7, 6, 5, né? Porque eu estou tirando as canetas e botando na mão do outro. Estou tirando da mão de um e jogando para o outro, tá? Então, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e assim vai. E o segundo elemento crescendo, tá aumentando, ó. 0, 1, 2, né? 3, 4 e assim vai, tá? Então, ao todo aqui você tem o que? 9 possibilidades, tá ok? Então vamos lá. Então o que é que acontece? Usando aí o princípio fundamental da contagem, né? Como você tem 3 possibilidades, né, de distribuir as duas azuis e 5 possibilidades aí de distribuir as 4 vermelhas e 8 possibilidades de distribuir as pretas, logo, pelo princípio fundamental da contagem, basta você fazer esse produto, né? E aqui você tem, fazendo essa multiplicação, você tem aí 135, tá? Então aqui é o princípio multiplicativo, né? Então o princípio fundamental de contagem aqui, né, que é o mais usado, é a multiplicação. Aquele de soma, raramente, né, é difícil encontrar questões daquele tipo em concurso. A gente encontra mais aqui para usar lá o princípio multiplicativo, que é o mais usado aí em relação ao princípio fundamental da contagem, tá? Então 3 possibilidades, 5 possibilidades, 9 possibilidades. Fazendo esse produto a gente tem aí 135, tá ok, pessoal? Então é isso aí, algumas questões básicas aí de análise combinatória, né, usando o princípio fundamental de contagem, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Pronto.